Em 2004, a Record estava decidida a tomar o lugar da Globo, ocupar o espaço que o canal aí liderava há décadas e tomar mesmo seu lugar de destaque aí na televisão brasileira. Com o slogan A Caminho da Liderança, o canal aí iniciou uma fase de expansão agressiva, ampliando suas atrações, produzindo programas consagrados, novas vinhetas e novelas que rapidamente se tornaram aí populares entre o público, mostrando que a Record estava disposta a investir pesado para mudar a sua posição no mercado, sair do segundo lugar do terceiro para o primeiro. Entre os sucessos desse período se destacam a novela Escrava Isaura, que revitalizou o interesse por novelas clássicas, Prova de Amor, Vidas Opostas, Caminhos do Coração, esta última tão popular que foi dividida em 3 temporadas devido à grande audiência. Essas produções mostravam que a Record conseguia criar conteúdos assim com identidade própria, capazes de competir com a Globo e de capturar a atenção de uma audiência que antes estava mais voltada para o conteúdo da líder de mercado. Então, turbinada pelos vastos investimentos do Bispo Edir Macedo da Universal, mais de 200 milhões de reais, e determinada a copiar, imitar a Globo, a Record em 2005 cresceu no Ibope, tá? Mas ainda ficava bem longe de ameaçar o SBT. Mesmo com o seu slogan A Caminho da Liderança. Era um período de grandes expectativas, onde assim cada investimento e cada programa eram observados de perto, na tentativa de mudar o cenário aí da TV brasileira. De janeiro a novembro de 2005, a Record aumentou em 20% a sua audiência na Grande São Paulo. Na média dia, entre 7 e meia-noite, registrou 5 pontos contra 4,1 no mesmo período de 2004. Esse crescimento mostrava que os investimentos da Universal estavam começando a fazer efeito, mas ainda não eram suficientes para poder colocar o canal no mesmo patamar até do SBT. O canal em 2005 continuava forte, conseguindo crescer em 8,5% de 8,4% em 2004 para 9,1%, graças a filmes, desenhos, chaves e novelas mexicanas da tarde, mostrando que a Record ainda tinha um rival consolidado, difícil de superar. Porque tem muitas pessoas que acham que a Record sempre foi vice-líder. A Record sempre foi um canal terceirão. Hoje o espaço que a Band ocupa na programação da tarde diária é o espaço que a Record ocupava nos anos 2000. A Record nunca foi uma emissora grande, não. Ela passou a crescer porque, óbvio, os caras começaram a investir. Mas a Record sempre foi terceiro lugar. A Band, o lugar que a Rede TV hoje ocupa, que é quarto e quinto lugar, é o lugar que a Band ocupava. E a Record era a terceirona. Então o SBT, dos anos 90 para cá, mesmo com poucos investimentos assim, que o Silvio nunca foi de gastar muito, o Silvio era seletivo, o SBT era consolidado. Então ele tinha a vice-liderança ali isolada, Então a briga era SBT e Globo. Por isso que você procurar assim, antigamente, disputas de audiência, você não vai ver Record e Globo. As únicas disputas que tinham eram disputas assim de brigas, que eu até posso fazer um vídeo aqui só sobre isso. Mas no que se refere a Ibope, com programas aí de auditório, sempre foi SBT e Globo, cara. Sempre foi as duas, tá? As duas que, mesmo sendo amigas, eram rivais ali de audiência. Só que eu nunca vi a Globo atacar o SBT, como atacava a Globo, como atacava a Record, Mas o SBT e a Globo sempre ali, com o Gugu, com o Faustão, o Silvio Santos também, que colocava ali uma série de coisas para poder tentar, A Globo também teve problemas com o SBT também, assim, negócio de direitos, até com a Casa dos Artistas. Então a briga era com era com SBT e Record. Então assim, a emissora ela estava crescendo naquele momento. Para vocês terem uma ideia, a Rede TV em 2005 ela foi impedida de ter queda no Ibope pelo sucesso do Pânico na TV e chegou a crescer 1/10 de ponto, de 1,6 para 1,7. A Band, por sua vez, teve uma leve queda de 2,1 para 2 pontos. A Globo, até novembro daquele
naquele ano, teve uma leve queda na média diária, de 21,9 em 2004 para 21,2, mesmo com recuperação no período da manhã. O canal perdeu público à tarde, principalmente no Vale a Pena Ver de Novo, e à noite também com as novelas das 6, das 8 e também houve queda na novela das 7. O crescimento da Record e do SBT em 2005 não veio apenas às custas da Globo ou também da Band, mas as pessoas estavam assistindo televisão e com o total ali de televisores ligados subindo de 43,5% em 2004 para 44,8% em 2005, mostrou um cenário ali de expansão. Então as pessoas foram mudando de canal, foi aumentando também a quantidade de televisão, de televisores, né, pessoas com controle remoto ali e com equipamento, né, televisão, porque muita gente também naquele momento, naquele ano, não via muito televisão, mesmo que já era 2004, mesmo, né, anos 90, muitas regiões do Brasil também naquele momento, as pessoas não assistiam, né, o conteúdo televisivo, não tinham acesso à televisão ainda porque era muito caro. Então esse foi um momento memorável para a Record, aonde a emissora mostrou a sua força, testou a sua capacidade de inovação e se consolidou como uma potência no entretenimento brasileiro, mesmo sem alcançar aí a liderança que ela sonhava. E a Record e a Globo tiveram muitos embates na justiça, né, e até assim em jornais, porque uma acusava a outra. A Record acusava a Globo, né, de uma série de coisas, né, de apoiar a ditadura. Aí a Record e a Globo ia lá, acusava a Record de usar dinheiro dos fiéis da Universal para poder comprar, né, para investir nela mesma, porque, né, o dono da Record é o Bispo Edir Macedo. Mesmo que sejam CNPJs diferentes, a gente sabe muito bem que a Universal, grande parte, a Record só não faliu até hoje porque ela tem a Universal, porque ela tem esse aporte, né, da Igreja Universal do Edir Macedo, né, que tem ali uma renda gigantesca. Então a Record consegue se manter. Esses aluguéis que tem na madrugada, né, são aí a justificativa para esse investimento. Diz que a Universal investe aí mais de 1 milhão, né, anual, né, ou até mais do que isso, pelos aluguéis de horários ali nas madrugadas, né, porque a Record, né, quando dá acho que 1 da manhã, ela tem programação da Universal, e aí acaba 5 ou 6 da manhã. Então essa justificativa, esse aluguel de horário, seria ali uma alternativa da Record, da Universal injetar dinheiro, né, para justificar, né, para tipo não dizer que ela tá, né, mas isso aí é mais do que cedo, a gente sempre soube que a Record, ela depende exclusivamente da Universal e ela só não faliu, não acabou até hoje por conta disso. Então, eles queriam ocupar o espaço da Globo e começaram a copiar a emissora na cara dura. Domingo Espetacular passou a ser uma cópia do Fantástico, Tudo a Ver passou a ser cópia do Video Show da Globo, uma série de outros formatos. O Esporte Espetacular passou a ser, né, uma cópia, sabe? Então a Record começou, em vez de investir para fazer uma programação diferente, ela começou a copiar. Tinha até informações que a Globo estava investigando na época, que tinham pessoas, né, dentro da Globo, na área de cenografia das novelas, que passavam informações para a Record dos fornecedores, né, os fornecedores de roupas, né, que é o que são usadas em novelas, né, e de figurinos. Dizem a investigação da época que a Globo começou a desconfiar que tinha um informante lá dentro, uma fonte que passava via e-mail para a Record, né, informações de fornecedores, porque aí com isso a Record conseguiria, né, ter o mesmo fornecedor da Globo e usar as mesmas roupas, ter a mesma qualidade ali que a Globo tinha com as novelas. Chegou a fazer parceria com a Televisa, né? E aí teve também aí a versão de Rebelde que eles fizeram aqui no Brasil. Então a Record realmente aí investiu muito, só que todo esse investimento foi em vão, porque a emissora não cresceu, não cresceu totalmente ao ponto de tirar a liderança da Globo. Para dar um impulso ainda maior, a emissora fechou um acordo milionário com a Universal Studios, garantindo exclusividade na exibição de filmes e séries, o que não só atraía a audiência, mas também conferia o status, né, de força internacional. Esses investimentos foram possíveis graças ao apoio financeiro da Universal, que, segundo a estimativa da época, teria colocado cerca de 200 milhões de reais aí anuais nos primeiros 4 anos, permitindo pagar salários
salários altíssimos, adquirir equipamentos de última geração e contratar artistas e profissionais de quase todas as concorrentes, inclusive da própria Globo. Mesmo com esses investimentos, a Record encontrou dificuldades em manter a sua trajetória no crescimento. O Ibope estagnou e a partir de 2008, com médias nacionais girando em torno de 7 pontos, em 2010 a média foi de 7,3, um ponto a menos do que em 2008, mostrou que, mesmo com toda a estratégia, o canal não conseguiu ultrapassar a placa de 8 pontos e alcançar a liderança prometida. Entre as causas para essa estagnação, a primeira foi a falta de uma grade de qualidade e consistente até na faixa nobre, o filé mignon da TV. Promessas de 3 novelas de alto impacto não se concretizaram e a Record continuou sem um pilar forte que pudesse competir diretamente com a Globo no horário mais cobiçado. A segunda causa é a cópia excessiva, como eu falei, da Globo, porque eles replicavam formatos e ao tentar fazer isso, eles perderam parte da sua identidade e, exceto pelo Domingo Espetacular, os produtos copiados não conseguiram aumentar o Ibope. Programas como Esporte Fantástico, Jornal da Record não deram ali a audiência esperada. Os únicos programas que realmente incomodavam a Globo e conseguiam derrotar o SBT eram aqueles com a cara da própria Record, como o Fala Brasil, como Hoje em Dia. A terceira dificuldade estava nas madrugadas, um horário definitivamente morto para a audiência. Mesmo com cultos da Igreja Universal, a Record não conseguia gerar ibope significativo, enfrentando concorrência de outras igrejas em canais diferentes, o que limitava seu potencial de alcance. Em 2008, a Record teve um momento aí de esperança, chegando a marcar 10 pontos de audiência aí na média dia, entre 7 e meia-noite na Grande São Paulo, com programas como Hoje em Dia, Tudo é Possível, novelas como Os Mutantes, Vidas Opostas, que realmente ameaçavam a Globo. Mas essa fase de ouro não se manteve. A partir de 2012, a dramaturgia entrou em crise. Os matinais perderam força e a Record começou a abandonar essa estratégia de liderança acelerada. Em 2014, o foco passou a ser o segundo lugar, com uma política mais realista e gradual, ajustando-se à transformação do cenário da TV aberta. Mesmo assim, esse período a caminho da liderança ficou na memória como uma fase de ouro, quando a Record incomodava a Globo e se consolidou como uma potência aí no entreter e também na comunicação no contexto de ousadia, porque os caras foram ousados, mas também tinham dinheiro para isso, porque não adianta você ser ousado sem dinheiro, Você ameaçar tirar ali o trono de uma pessoa sem ter, claro, culhão para isso e também, claro, grana, aporte. E como a Record tinha isso, eles de certa forma estavam nem aí. Mas eu acho que se eles tivessem investido em conteúdo próprio e não tentar ser a Globo, eu acho que daria certo. Eu acho que eles conseguiriam ocupar um espaço ali e começar a ameaçar a Globo ao ponto de incomodá-la e a Globo começar a mexer. Porque o SBT incomodava muito a Globo, muito mesmo. Incomoda até hoje até hoje o SBT toca o sino da liderança. Mas naquele momento eu não fazia nem cosquinha, porque a Record sempre fez um conteúdo diversificado. A Record, por exemplo, não quis. Eu acho que ela tinha que começar tentando primeiro derrubar o SBT para depois derrubar a Globo. Não que já sair querendo, derrubar a Globo achando que seria fácil, porque não foi. Mas eles fizeram várias coisas, fizeram chamadas, mostravam ali a audiência para poder mostrar que eles estavam na frente, mas não conseguiram. E hoje a Record, beleza, está no segundo lugar por conta da fragilidade do SBT, mas a Record não é uma grande emissora só porque ela está no segundo lugar. Ela só está nesse espaço porque o SBT se deixou perder, se deixou se estagnar, da mesma forma que a Record também fez. Mas está compartilhado com vocês aí essa história do dia em que a Record, do ano que a emissora quase, mas foi por um triz, tentou destruir a Globo aí, mas não conseguiu. O canal continuou soberano. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e também no X, que é BastidoresDM. E, claro, se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei, confira para saber se o sininho das notificações está ativado, porque às vezes o YouTube tira, então dá uma olhadinha aí. Até a próxima!